Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Estava deitado sobre as costas, dura como couraça, e viu, quando ergueu um pouco a cabeça, a barriga abaulada, marrom, dividida em segmentos arqueados, sobre o qual o lençol, pronto para deslizar por completo, já mal se segurava. Suas muitas pernas finas, deploráveis em comparação com as dimensões de seu corpo, sacudiam-se desajeitada diante de seus olhos. E é assim que começa esse livro maravilhoso, A Metamorfose, de Franz Kafka. Gente, que livro é esse? É a segunda vez que eu estou relendo, este livro. Reli, aliás. Eu tive o primeiro contato com essa obra de Franz Kafka acho que faz mais de 12 anos porque a primeira vez que eu li este livro, e eu lembro que me impactou bastante, mas a priori eu não entendi muito bem o que o Kafka queria dizer ali nessa sua obra máxima, né, que o mundo inteiro conhece. Você já ouviu falar em Franz Kafka, já ouviu falar em A Metamorfose. E aqui a gente vai presenciar essa história magnífica, metafórica, digo-se de passagem, metafórica. É a história do jovem, né, Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante. E aqui um belo dia, ele acorda e se encontra metamorfoseado, ou seja, transformado em algum inseto, algum bicho. A priori, o próprio Franz Kafka ele não queria dizer, enfatizar que era um inseto monstruoso, um monstro em si. Cada um interpretasse da sua forma. Isso segundo pesquisas que o próprio Franz Kafka dizia. Mas é interessante que aqui a gente pode sentir a metáfora em cada frase de Franz Kafka que ele coloca aqui no livro. Essa história é uma história muito tocante aqui, porque conta essa história incrível de um homem que acorda transformado em algo que é extremamente humilhante. Aqui a metamorfose é uma metáfora dessa humilhação, né, que o Gregor Samsa estava sofrendo ali naquela sua situação. Uma coisa bem interessante dessa situação toda do Franz Kafka colocar toda essa metáfora aqui é o seguinte: o título original em alemão, ele traduzido, ele quer dizer a transformação. O próprio Franz Kafka não gostou da tradução que foi feita, né, a metamorfose, porque aí dá margem a inúmeras interpretações diferente do que ele realmente queria colocar aqui. Mas aqui conta sobre a transformação, né, desse bicho monstruoso, nada mais nada menos do que a imagem interior a imagem interior, né, do personagem, o que o personagem estava pensando sobre si. Fisicamente não era um inseto, mas o eu interior dele. A minha interpretação hoje, que eu posso até dizer, abro um parêntese aqui, a minha interpretação hoje é bem diferente daquela época. A minha interpretação hoje é que o Franz Kafka colocou aqui essa metáfora contando sobre essa questão da humilhação do personagem, porque teve que arcar com toda aquela situação que ele nunca pensou que seria, né? Ele nunca pensou que iria se transformar naquela pessoa. Ou seja, aqui ele teve que arcar, gente. Uma coisa que é bem enfática aqui, logo nas primeiras páginas. Não quero dar muito spoiler, porque eu sei que tem muita gente que não leu. Mas é uma coisa que é bem enfática aqui, logo nas primeiras páginas, que o personagem ele teve que arcar com o custeio, né, da família dele. A priori é uma família com posses, a família com muito dinheiro e que levou uma bancarrota, ou seja, faliu. Mas, no final das contas, quem teve que trabalhar, quem teve que arcar com tudo
e sustentar a família em si foi o Gregor Samsa. Era uma coisa que ele não queria, porque é notório que ele não queria estar naquele papel e ali sendo praticamente vendido, né, para aquelas pessoas onde ele se sujeitou a trabalhar para que pagasse, né, as dívidas da família. Tanto que tem um trecho aqui que ele fala que por mais 5 anos eu estarei livre dessa dívida e poderei pedir demissão para viver feliz. Então é nesse embaraço todo que o Gregor Samsa está inserido, e um belo dia ele acorda transformado, metamorfoseado naquilo que ele não queria ser. Então a gente pode até trazer para essa, como eu tinha dito, nessa metáfora que o Franz Kafka coloca aqui, nessa questão da humilhação do personagem a ter que estar submetido a tudo aquilo que ele não queria ser. E aqui a gente pode ver essa transformação interna. E aqui uma coisa bem interessante é essa rejeição, né? Porque quando o Gregor Samsa acorda transformado, metamorfoseado, e a família descobre, né, e fica horrorizada, e a família a priori acolhe, antes da transformação era um filho querido ali, e tem a irmã dele que admirava muito o Gregor Samsa, amava muito ele, e ocorre aqui transformações também nessa família. A gente pode até sugerir isso para uma metamorfose familiar. A gente pode também levar isso para a família e a transformação que ocorreu da família perante esse estado que estava o Gregor Samsa. Aqui o pai dele ficou horrorizado, a mãe ficou horrorizada, a própria irmã ficou horrorizada, mas a irmã, ela com o amor que ela ainda tem, né, pelo Gregor Samsa, ela vai lá, vai deixar comida para ele, mesmo com medo, mas vai deixar comida para ele. Os pais não querem nem saber. É tanto que o próprio pai tenta matar o filho diversas vezes. Aí a gente pode até levar para um lado mais biográfico do Franz Kafka, que pelo que eu li ele não tem uma relação muito boa com o próprio pai. Então aí a gente pode até levar isso também para um lado mais biográfico do Kafka. É tanto que muitas interpretações, muitos estudiosos da obra de Kafka faz essa comparação com a sua vida pessoal, né, com a sua biografia. E aqui a gente não pode deixar de lado essa biografia, né, dessa relação do Kafka com o pai. E aqui creio eu que o próprio Kafka colocou essa passagem, né, essa situação para talvez fazer essa alusão com a autobiografia dele. Enfim, aqui tem inúmeras passagens, inúmeras metáforas, inúmeras colocações que a gente possa ter inúmeras interpretações também. É tanto que eu peguei alguns trechos aqui de alguns artigos e eu estava pesquisando sobre a obra de Franz Kafka, sobretudo a metamorfose, né, que é o que a gente está conversando agora um pouco. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que eu achei muito interessante, que é uma análise feita pelo Nabokov, sim, aquele autor, né, o autor de Lolita. Ele fez uma análise bem interessante desta obra de Kafka, e eu vou ler aqui um trecho do que ele disse. Eu achei assim, eu não tinha pensado nesse trecho, mas é muito claro isso. Eu vou ler aqui para vocês o que o Nabokov disse sobre a metamorfose. Nabokov coloca também uma questão do número 3 em uma pauta. Aí o que ele diz, né? São 3 quartos, 3 portas, isso no contexto da obra, né? 3 membros da família, que é o pai, a mãe e a irmã. 3 partes do livro, 3 homens que moram posteriormente na casa, 3 cartas que são escritas. Aí diz assim, ó, até botou um trecho aqui em alemão. Aí diz assim: em português, o número 3 ocupa um papel excepcional. A tríade sempre foi um símbolo altamente significativo, entre outras
entre outros, místico, né? Religioso e cabalístico. Saber o que Kafka quis nos dizer ao fazer estes paralelos é difícil, mas o fato é que essa tríade está presente na história. Isto não ocorre somente por mera coincidência. Fiquem atentos a isso. Ó. A questão do número 3 se mostra bem interessante e até mesmo intrigante, viu? Quando observamos que Kafka nasceu e morreu no dia 3. Kafka tinha 3 irmãs e seus pais tiveram 3 homens, 3 filhos homens. Ele nascera também sobre a influência de 3 culturas, que são elas, a judaica, a tcheca e a alemã. Ele nasceu nessa tríade, né, a gente pode até dizer. E essa análise feita pelo Nabokov eu achei extremamente pertinente aqui sobre a questão da obra em si, né, da Metamorfose, e aqui ele traz para esse lado mais biográfico, como eu tinha relatado nessas questões. Que sempre os estudiosos, os analistas das obras de Kafka, ele faz essa relação com a biografia de Kafka. Uma coisa bem importante também a se dizer, quem leu a obra, não é um spoiler, gente, porque assim, é um spoiler, mas eu acho muito necessário enfatizar aqui. Algo muito importante a se dizer é que, como eu tinha dito anteriormente, o pai do Gregor Samsa, ele tenta diversas vezes matar o filho e fere gravemente, né, o filho nas costas. E aí, aí tem essa a gente pode interpretar com inúmeras teorias, né, sobre esse ferimento nas costas, ele levar esse fardo, né, dessa sua juventude ali e se transformar em algo que ele não queria, por isso dessa metamorfose toda. E é bem interessante por ele estar levando esse fardo todo da família, esse peso da família, tudo que ocorreu de ruim na família, essa espécie, né, de levar a família nas costas, de levar tudo aquilo que ocorreu, como por exemplo a bancarrota, que foi a falência, né, essas questões das finanças da família, ele levar isso nas costas, como esse estigma, né, que a gente pode ver aqui no livro, esse ferimento que lhe ocorreu nas costas. Tanto que tem uma parte bem importante aqui nesse livro, sobre a questão da maçã também, que até tem um artigo aqui que fala bem interessante. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse artigo, eu deixo para vocês lerem, um artigo bem interessante que eu encontrei aqui na internet e que eu estou trazendo, tal como está nesse artigo. E eu achei bem interessante essa questão da maçã também, que está alojada nas costas do Gregor Samsa. E aqui você pode trazer inúmeras interpretações, tanto que nesse artigo ele cita a maçã como um símbolo religioso, um elemento religioso. Ali a gente pode trazer lá para a Bíblia, né, que tem aquela parte da maçã como fruto proibido, enfim, como está aqui descrito no artigo. Vou até deixar aqui embaixo para depois vocês lerem com calma. Mas é bem interessante também esses outros pontos de vista dessa obra magnífica de Franz Kafka. Eu sempre digo que o clássico, como ele perdura por muito tempo, é sempre bom estar relendo. Eu sempre recomendo, eu sempre enfatizo a releitura de clássicos, porque a cada releitura que fazemos, temos novas interpretações. Há 12 anos eu nunca pensei em pontos como eu estou citando hoje dessa obra de Franz Kafka. Eu simplesmente achava que era uma barata. Mas hoje eu penso de outra forma. Até com o próprio Franz Kafka, ele colocou todas essas características desse monstro, né, desse inseto, mas não caracterizando como se fosse uma barata, mas em um conflito interno dele. É algo que está no seu eu intrínseco, não é fisicamente, é dentro dele. Ele se transformou em algo pavoroso, em algo que ele não queria ser. E aí tem toda essa questão da rejeição da família. Aí ele pode levar também para, como eu tinha já dito anteriormente, para um lado mais biográfico, tem esse conflito dele com a família.
aquela transformação também da família, né? Essa metamorfose que ocorreu na família, que a família antes amava ele, por ele estar ajudando, por ele estar levando ali a casa nas costas, mas depois dessa transformação dele, dessa modificação, ocorreu essa rejeição. E inúmeras interpretações. Eu creio que daqui a alguns anos, quando eu for reler esta obra, eu vou ter novas interpretações. E eu venho aqui, vejo esse vídeo e vejo se eu modifiquei novamente, né, essas minhas interpretações, esses meus devaneios sobre essa obra magnífica. Mas enfim, é isso que eu queria falar sobre a obra máxima de Franz Kafka. Eu amo demais essa obra e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até uma próxima. Tchau, um cheiro.